Pronto. Já estamos no ar. Primeiro, eu queria aqui agradecer muito a Ana Paula Ribeiro Rosa por estar iniciando esse programa. Na realidade, Ana, o que nós estamos pensando? A ideia é, todas as terças-feiras, a gente fazer um programa educativo. Essa que é a ideia. Eu sou professor, adoro dar aula, não estou mais dentro de sala de aula, mas eu gosto de dar aula. Então, a ideia é ter uma classe, uma aula, todas as terças-feiras, às 19 horas. E vamos conversar sobre os temas que eu domino mais, que eu estudei mais, tento dominar, claro, que é a sociologia, que é a política, que é a filosofia. Então, nós vamos trabalhar toda terça-feira algum tema e tentando levar esses pensadores para o ar, esses clássicos para o ar, conversar sobre Karl Marx, sobre Max Weber, sobre Émile Durkheim, sobre Aristóteles, Sócrates, Platão, Tocqueville, Montesquieu. São todos pensadores clássicos que faz a gente tentar enxergar esse mundo e essa sociedade que a gente vive. Então, são pessoas que pensaram esse mundo, que nos ajudam a entender essa sociedade, entender a nós mesmos. Por mais que a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada, mas são pensadores que eu acho que é importante a gente estar resgatando. Claro, trazendo esses pensadores e esses clássicos para uma realidade, não ficar, né, só com a ideia intelectual, teórica, sem estar colocando isso na prática. Então, a ideia é essa desse programa. Vai ser todas as terças-feiras, às 19 horas, com esse nome, Classe Conjetos. Então, a primeira convidada nossa é a Ana Paula Ribeiro Rosa, que é um prazer, gostei muito da Ana ter aceitado esse convite. Prazer é meu. Travou. Parece que travou. Jesus, acho que travou. Voltou. Ah, agora sim. Ô, Ana, eu pedi para... Então é o seguinte, hoje o tema nosso vai ser o quê? Black Lives Matter. Ou seja, vidas negras importam. É um movimento que tem nos Estados Unidos há um bom tempo. Esse movimento tem criado força e, recentemente, com o assassinato por um policial branco do George Floyd, os Estados Unidos explodiu. Né? A população negra, branca, foi para a rua lutando contra o racismo. O bacana foi isso, não foi só os negros que foram para a rua. Todas as pessoas brancas que têm consciência de que vivem em sociedade, eles foram para a rua lutar contra o racismo. Eles têm consciência que uma sociedade onde todos se tratam igual, todos se cooperam e essa sociedade vai para frente. Eles têm consciência disso. Então, está sendo uma luta. Eu estou impressionado como que todos os dias, né, Ana? Todos os dias, esse Black Lives Matter vai para a rua, essa turma toda vai para a rua, nas grandes metrópoles americanas. E no Brasil, ontem, começou a surgir um movimento dessa direção, impulsionado justamente por essa questão racial. A população, vários jovens, grande parte mulheres, foram para a rua lutar contra esse governo fascista que hoje governa o Brasil e exigir democracia. Então, eu estou com esperança de que essa nova onda de protestos no Brasil para construir uma sociedade mais justa e menos racista possa realmente se consolidar. Nós somos um país onde a maioria do povo é afro. Eu, por exemplo, sou filho de mãe afro, minha mãe é negra, meu avô é negro, meu cabelo é afro. Ou seja, nós precisamos voltar ou valorizar essa cultura nossa e ter orgulho da nossa origem
africana. E isso não é um processo difícil, complicado, e é por isso que hoje nós convidamos aqui a Ana Paula. Ana Paula, na minha interpretação, é a pessoa ideal para conversar sobre esse assunto. A Ana é negra, é mulher, é da periferia e viveu a sua infância toda num ambiente onde ela viveu na carne essa questão do racismo. Então, foi por isso que a gente convidou a Ana para estar nesse bate-papo. Eu queria, portanto, começar dizendo, Ana, se apresenta para nós quem que é a Ana Paula Rosa. Isso. Primeiramente, né, boa tarde, Jéssica. Eu gostei muito do convite, né? Há um bom tempo que a gente vem tentando articular uma live e tal, mas o tema, sinceramente, esse tema, apesar de ser um motivo de tristeza, né, pela forma como as coisas estão ocorrendo, como você já relatou e muito bem, né? É uma ressurreição de algo que há muito tempo nós, negros, né, nós que temos consciência de que racismo é um câncer que está nas entranhas da sociedade, a gente precisava de um saculejo para voltar a reagir, né? Porque eu acredito que muitas pessoas pararam e, por um motivo ou outro, as coisas começam a ser naturalizadas. Então, eu vou me apresentar, né? Meu nome me chama Ana Paula Ribeiro Rosa, sou, como o Geras colocou, né? Sou uma mulher negra, periférica. Hoje sou mãe, né, de 3 filhos, casada. Sou professora, com muito orgulho, né? Me formei, fiz um magistério com muito sacrifício dos meus pais, em parte da minha trajetória, que para poder, na minha época, vou completar 40 anos agora em setembro, então, na minha infância, a pessoa para estudar tinha que ter muita boa vontade, né? Muita força de vontade, e os pais, as pessoas ao redor, que eu chamo de alicerce familiar, ele tinha que ser muito bem embasado, muito forte. Então, eu me tornei professora, primeiramente, né? Formei magistério, e no decorrer do tempo, eu não consegui, assim que me formei em magistério, não consegui fazer faculdade, porque na minha época em que eu formei o ensino médio, nós, né, de periferia, pessoas pobres mesmo, não tinha condições nenhuma de fazer a faculdade, né, particular, porque fazer vestibular era fazer só para testar conhecimento, porque para entrar era complicado. Então, dei um tempo, trabalhei em outro setor, mas a minha veia mesmo sempre foi na educação. Mas voltando um pouco, Gerson, eu vi no roteiro, né, que a gente preparou para estar conversando aqui, uma das coisas que você colocou, que eu achei muito, muito interessante, é falar de uma experiência com o racismo. Falar de uma experiência com o racismo é ter que selecionar entre milhões de experiências com o racismo, né? Então, eu achei interessante eu pegar uma experiência na infância, uma na adolescência e uma, né, no cotidiano da vida, porque a gente, depois agora de mulher, todos os dias eu tenho que vencer o racismo em todos os espaços. É difícil eu lembrar de um dia que não tenha acontecido um ato, um olhar, alguma coisa que nos remeta ao racismo. Então, na infância, o que me marcou muito uma família, igual eu já coloquei para vocês. Eu vim de uma família humilde, minha mãe empregada doméstica, meu pai, ele foi metalúrgico, mas por um tempo, né, ficou um tempo desempregado, se tornou pedreiro. Então, assim, muita dificuldade naquela época, com 4 crianças, que eu tenho 2 irmãs mulheres e um irmão homem, e eu, então somos 4. E estudar para minha mãe e para meu pai era o que era assim que transformaria nossas vidas, né? Então a gente ia para a escola e na escola que eu estudava era muito nítido a diferença
que significava o espaço das crianças brancas e da criança negra. A gente sentia a diferença com os professores, com as crianças, com os trabalhadores da escola. Muitas das vezes a gente percebia que não era algo proposital, era algo que as pessoas já eram acostumadas com aquela rotina e faziam determinadas questões que você, enquanto criança, não entendia, né? Porque eu não entendia por que de determinadas coisas. Quando, por exemplo, uma professora me pediu para... Minha mãe arrumou meu cabelo em casa, eu via meus colegas todos com o cabelo solto, aquele negócio todo, e eu tinha um cabelo muito grande, mas cabelo crespo. Então, eu falei, mãe, eu quero que você coloque rolinho, porque eu quero ir para a escola com o cabelo solto, aquela coisa toda. Minha mãe foi lá, colocou o rolinho. No outro dia, meu cabelo bem cheio, mas muito bonito, porque hoje eu tenho plena consciência da beleza desse cabelo. E aquele cabelo solto, quando eu chego na porta da sala de aula, a professora olha assim, e eu sentava na primeira carteira, porque eu tinha estrabismo, usava óculos, né? Então, eu tinha que sentar na primeira carteira. A professora olhou para mim, os coleguinhas já tinham começado a rir, aquela questão toda. Eu não sei se foi uma tentativa de proteção também, porque naquela época eu sei que eu lembro até hoje, vou fazer 40 anos, eu tinha 7. Ela disse assim, Ana Paula, não tem como você entrar para sentar para estudar enquanto você não amarrar o cabelo. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque se você sentar lá na frente, não tem condições, né, Ana Paula? Mas não queria falar o motivo. Eu lembro que eu chorei muito, cheguei em casa com o cabelo amarrado aqui na ponta, falei, o que é isso? Você saiu com o cabelo todo bonitinho e voltou com o cabelo assim. Aí expliquei para minha mãe que meu cabelo atrapalhava os colegas. Então, isso foi uma das experiências que eu achei que muito marcante. Eu não gosto de ficar falando das experiências mais dolorosas, porque, querendo ou não, eu acredito que a pessoa que... Oi? Essa questão do cabelo, essa questão do cabelo é muito importante. Eu li um artigo, ou melhor, eu vi um vídeo um outro dia de um jovem negro que entrou na faculdade. E ele falava justamente isso. Ele custou a perceber que deixar o cabelo crescer era um ato político. Um ato político, um ato de revolução, de mudança de concepção. E ele, a partir do momento, na UNB, entrando na UNB, todo mundo queria cortar o cabelo bem baixinho, para o cabelo não parecer que era afro, que não era, né, um cabelo negro. E aí ele descobriu isso e começou a deixar o cabelo crescer. Ele viu aquilo como um ato político, né, para reafirmar a sua condição. Mas continuando. Mas aí, o negócio falou, né? Mas naquela época, criança não entende muito bem, né? A verdade é essa. Eu lembro que meus pais, eles tinham uma coisa assim, muito interessante. Eles falavam o seguinte, olha, olha para você ver, o racismo era uma coisa tão destrutiva, que mesmo as pessoas, né, no afã de proteger seus filhos, as pessoas negras, eu acredito que lá no passado era muito pior, para proteger, eles, querendo ou não, as atitudes que eles passavam para a gente, muitas das vezes, era no sentido mesmo de apareça menos, que você vai ser menos, vai acontecer menos situações constrangedoras. Então, cheguei em casa, minha mãe falou, falei com você que não era para cabelo desse jeito, solto, que ia dar confusão, aquele negócio todo. Mas meu pai me sentou, lembro direitinho no colo, e falou comigo assim, minha filha, presta atenção, você é linda. Você é linda, seu cabelo é lindo. Eles que não sabem o que é beleza. Então, uma coisa que marcou foi isso. A outra questão, meu pai falava assim, você tem que andar com o queixo sempre para cima. Indiferente de qualquer coisa, até para chorar, seu queixo fica para cima. Então, acho que na infância, o que eu quero dizer com tudo isso? O posicionamento... O posicionamento dos pais, daquelas pessoas que rodeiam, ele é fundamental porque a gente vai falar a seguir, né? Porque a criança, ela só consegue, mesmo através de muitos atos, muitas questões que acontecem no dia a dia, ela só vai conseguir se fortalecer
se ela perceber que ela tem uma base forte, se ela perceber, se tiver alguém para mostrar para ela, olha, você tem o que oferecer, você é capaz, segue em frente. Então, foi isso que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, né? Entre a adolescência e a vida adulta agora, eu tive vários momentos dificílimos de racismo absurdo, aberto, mesmo escancarado, eu não poder, por exemplo, participar de uma festa de formatura porque eu era negra e os pais do dono do sítio, lá do pessoal do sítio, não gostavam de pessoa negra. Não poder ir fazer um trabalho na casa dos colegas porque eu era negra e a família dessas pessoas não aceitava a pessoa negra dentro de casa. Então, assim, coisas que do cotidiano que eu acho que qualquer mulher negra atravessou, passou, né? E aí, Gés, eu entendo que todas essas coisas que aconteceram no decorrer do tempo, eu fui só ter uma noção do que significou nos últimos tempos. Eu posso te dizer que nos últimos 10 anos da minha vida, nos últimos 10 anos da minha vida, mais abertamente, né? Nos últimos 10 anos da minha vida, eu comecei a me preocupar mais com as questões que realmente pode fazer a diferença no que se refere ao entendimento do que é ser uma mulher negra, que a gente sabe que, além da negritude, ser mulher é muito difícil no Brasil e no mundo, né? Nós temos a questão da negritude e temos a questão de ser mulher. Então, nesse sentido, eu comecei a perceber que se eu não me empoderasse, se eu não tivesse um hábito de tentar conhecer o que poderia modificar a minha vida, infelizmente, seria mais uma, fazer parte da estatística. Então, mais ou menos, eu acho que é isso. A Ana Paula é essa pessoa que é, igual eu falei, professora, eu sou ativista, você colocou na chamada, estou na presidência do Conselho Municipal de Educação, sou sindicalista, militante, faço a luta em todos os espaços, né, nos conselhos da cidade, e entendo que, para você fazer a diferença, você tem que estar nos espaços. E aí, dizendo da mulher de hoje, é o que eu te disse. Todos os dias da minha vida, que eu abro a porta da minha casa, eu sei que é mais uma batalha, né? Que eu vou enfrentar mais uma batalha, que eu vou enfrentar mais um olho torto, mais um sorriso meio de lado, mais uma cantada desnecessária, muitas vezes por ser mulher negra, e tem a questão ainda da questão da negritude ser ligada com questões sexuais, e a gente precisa passar, às vezes, em alguns espaços, por situações constrangedoras. Então, tudo isso, quando você tem uma estrutura, você fica ciente que você vai conseguir passar. Só que nós chegamos agora, Gés, num processo, que aí nós vamos chegar no que você propôs, em que é o melhor momento da gente poder dizer chega, basta. Que é essas revoltas, eu entendo como revolta, é um ponto de revolta, é um limite, é um limiar, né, que fala entre não dá mais e agora nós vamos colocar o nosso ponto de vista. Eu andei assistindo alguns programas, alguns debates, bate-papos, né, de mulheres negras, de homens negros, falando a respeito, né, do que aconteceu nos Estados Unidos, que, assim, acontece todos os dias no Brasil, realmente, acontece morte até pior, todos os dias, eu acho que por minuto nós temos mortes de pessoas negras no Brasil, numa escala muito maior do que pessoas brancas. Verdade. Ana, você é uma privilegiada de ter um pai que ensinou você a ter orgulho de ser você, né? Você é uma privilegiada, porque hoje a família negra colocou o pé na rua, já começa a discriminação, né? E aí o que chama a atenção é que a grande parte dos negros, eles não percebem que estão sendo discriminados, né? Eles não percebem, porque a discriminação no Brasil ela é sutil. Ela é sutil. Tem um artigo do Kabengele, que é um queniano, ele é professor na universidade, na UNB, e ele escreveu um artigo muito legal. Ele fala o seguinte: no Brasil, o racismo é um crime perfeito.
Por que o crime é perfeito? Porque você apunhala o negro e ainda fala, você mereceu ser apunhalado, né? Você mereceu, você merece o que você está, o castigo que eu estou lhe dando, né? A culpa é sua de eu estar te discriminando, né? Então, o racismo no Brasil é um crime perfeito, ele não deixa rastro, né? Ele não deixa rastro. Esse artigo vale a pena, quem quiser ler esse artigo, chama O Racismo no Brasil é um Crime Perfeito. Ele cita alguns exemplos, Ana. Eu acho que você deve ter exemplos assim aos montes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cara tem uma casa para alugar, o dono da casa fala, não, eu não alugo essa casa para negro, né? Pronto, acabou. O racismo dele é explícito. Agora, no Brasil, como é que é o racismo no Brasil? O cara, um negro, chegou para alugar a casa, como é que o dono da casa? Pô, cara, eu aluguei essa casa ontem, né? Já não está mais à disposição, né? Foi ontem. Pô, você chegou atrasado. Ou seja, ele é sutil, ele é maldoso, né? Ele não é explícito, ele não tem coragem de falar que ele é racista, né? E esse eu acho que é o maior problema que nós vivemos no Brasil. Como tornar o racismo explícito e como enfrentá-lo. Como enfrentá-lo. Porque a hora que ele fica explícito, a gente enfrenta. Né? A gente enfrenta. E aí volta essa questão do seu pai. O seu pai ensinou você a ter orgulho de você, e quando você percebe que está sendo racista, está tendo racismo contra você, você sai para cima. Né? Você sai para cima. E aí, Ana, e tem uma frase que eu acho que é legal. Nos Estados Unidos agora, sem justiça, né? Sem paz. Né? Sem justiça, sem paz. Sem respeito ao homem, à mulher, ao ser humano negro, não vai ter paz. Né? É mais ou menos isso que você está propondo também, Ana? E aí, você falou algumas questões muito interessantes, Jéssica. É a questão do racismo implícito. Só que no Brasil, realmente, até hoje você vê pessoas falando, não, mas não existe racismo. Né? Aí a gente entra até naquele mimimi. Existe mimimi, racismo não existe. Mas, na verdade, é o que você colocou. Nós chegamos num ponto em que o racismo não é mais implícito. O racismo, né? E aí a gente, né, se a gente observar a conjuntura que a gente vive hoje, o próprio governo, né, os próprios governantes do país tratou de deixar muito claro o que é A, o que é B. Eles trataram de deixar muito claro que o racismo existe, mesmo que na concepção deles o racismo seja liberdade de expressão. Entende? Porque o que está acontecendo hoje, no meu entendimento, no Brasil? Antes, Jéssica, é o que você falou do racismo implícito, a pessoa fingia que não era racista. Ela tinha uma atitude assim, mas eu tenho uma amiga negra, eu tenho um amigo negro, a minha empregada é negra, então eu não sou racista. Ele sempre se protegia com algo para dizer, porque sabia que o racismo não é uma coisa boa. Só que agora tem pessoas, já tem um grande número de pessoas que entendem que eles precisam externar que são racistas e pronto, e ponto final. E eles estão externando através de atitudes absurdas, através de violência, através de discriminação escancarada. As pessoas estão sentindo o direito de dizer do cabelo do outro, estão sentindo o direito de dizer na vestimenta do outro, agredindo e destruindo espaços religiosos, dizendo que está falando em nome da família, em nome da, sei lá do que eles entendem que é correto. As pessoas estão fazendo atos, assim, isso estou falando no Brasil mesmo. Então, assim, aquele implícito, Jesus, eu acho que a gente já passou dessa fase, e nesse sentido, é por isso que a gente volta na questão dessas revoluções, desses atos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, porque agora nós estamos naquela fase de defender minimamente os nossos direitos, porque o direito a gente sempre teve. A gente tem que brigar por esses direitos. Sempre teve, não, né? Nós tivemos uma luta, né? Foram 388 anos de escravidão no Brasil, conquistamos alguns direitos, e eu ainda acrescento que
quando você falou também o seguinte, que a pessoa negra, tem pessoa que sofre o racismo, ela ainda se sente culpada por sofrer o racismo, ou às vezes nem percebe que está sofrendo. Por quê? Porque o racismo é estrutural. É algo que vem lá do início, que foi constituído e construído para que as pessoas entendessem que é normal ser racista ao longo dos anos. Oi? É tão estrutural que nós temos um presidente da República atualmente supremacista branco, né? O cara é supremacista, o cara acha que os brancos têm que mandar mesmo, né? Tem que o negro é pesado na rouba. O cara é supremacista branco, sendo que 56% da população se declara afro. E nós temos um presidente supremacista. Agora, por que acontece isso? Porque o racismo ele é considerado uma coisa normal, né? Normalizou você discriminar, normalizou um taxista à noite não pegar um jovem negro na esquina, né? Normalizou, isso é normal, né? Exatamente, é o que eu estava falando. Então as pessoas entendem que, olha, aí a gente vai, né? Vamos caminhando. Porque tem pessoas que não conseguem entender quando a gente fala em reparação histórica, né? Como falar do negro, da afrodescendência no Brasil, sem pensar em reparação histórica? O nosso povo construiu essa nação, né? Com sangue, com suor e com muito trabalho. E aí, quando se falou em liberdade do povo negro lá atrás, não foi uma liberdade. O povo foi como se abrisse as porteiras e jogasse o povo à própria sorte. Foi o que foi feito. Tanto que, naquela época, todas as políticas que existiam para estrangeiros, para poder se restabelecer no Brasil como trabalhador, né, que vieram muitos de fora, todos eram garantidos, tinham garantias em lei. E o povo negro, não. Um menino negro não podia tomar uma vacina, um menino negro não tinha direito à escola, a mulher negra, ela não era tida como gente. E trabalho para o homem negro era escasso, não existia. Ele continuava sendo escravo se ele quisesse comer. E os negros foram renegados à própria sorte, foram levados a cada um tentar constituir aquilo que dava para constituir, mas tem uma palavra que eu gosto de dizer muito, não são duas. Nós somos forjados, a nossa característica em resistência e luta, né? Então, eu acredito que nesses anos a gente resistiu, né? E está aí até hoje através de luta e resistência. E você lembrou uma coisa muito legal. A escravidão nos Estados Unidos, quando ela foi abolida, os negros recebiam um pedaço de terra, né? Para tocar a vida deles. No Brasil não receberam nada, né? A Princesa Isabel inventou esse negócio aí de libertar, mas o cara saiu com a mão na frente e outra atrás. Ou seja, jogar da própria sorte. E nessa questão de reparação, Ana, eu chego nos meus alunos, a grande maioria deles, eram alunos vindo da periferia, mulheres, negros, gays, era a grande maioria, assim, esse conjunto de pessoas, porque estavam vinham por cota não, vinha pelo ProUni, vinha pelo FIES, esses programas todos que foram criados pelo Partido dos Trabalhadores. Então, essa era a galera, os meus alunos. E eu chegava para eles e perguntava, primeira pergunta que eu chegava, no primeiro dia de aula, e a maioria negros, afrodescendentes, você é a favor ou contra cota para negros nas universidades? Por incrível que pareça, adivinha qual era a resposta, Ana? A maioria dizia contra, a maioria era contra cota para negros na universidade. Ou seja, eles foram formados na perspectiva de que o mérito de cada um ali foi que fez eles chegarem na universidade. Não teve políticas públicas, não teve incentivo, não teve o pai, não teve a mãe, não teve o Estado, não teve nada que os fizesse. Foi o mérito. Isso foi o que a sociedade ensinou para eles, de que eles chegaram até a universidade por mérito pessoal deles, né?
E eu Mais espero. uma arma da sociedade, mais uma arma da sociedade pelo seguinte: a meritocracia ela vem favorecer aquele que tem mais condições. Na verdade, quando você vai fazer uma comparação, vamos colocar aí que você pega uma mulher negra, né, uma mulher periférica, que ela vai passar por diversos processos para ela poder conseguir minimamente chegar algum dia a fazer uma universidade, uma faculdade, algo nesse sentido. A trajetória dessa mulher, não são todos os negros que são pobres, nós sabemos disso. Sabemos também que tem pessoas brancas que são pobres. Mas quando você vai pegar num percentual, né, num valor, numa maioria, você vai perceber que, se você olhar pela meritocracia, existe uma grande tendência daquele aluno que estudou a vida toda numa escola particular, que não precisou trabalhar durante o dia para estudar à noite, que ficou focado só na questão dos estudos, que tinha toda uma estrutura para cursinhos, aula de inglês e tudo mais, e aquele outro que, além de sustentar os seus estudos, tinha que ajudar no sustento da sua casa. Aí eu não estou nem falando da cor ainda, tá? Ele chega num patamar de disputa de trabalho, por exemplo, numa empresa, desfavorecido. A meritocracia ele vem favorecer aquele que vai chegar inteiro. Aí a gente vai entrar com a questão racial, que, para além das questões desse diferencial, eu chego, mulher negra, e aqui chega uma outra pessoa com toda uma estrutura, não sendo negro. Quer dizer, não tem como fazer esse tipo de inserção, de comparação, que eu vou vencer pelo mérito. Pô, claro, o mérito, a gente tem que ter mérito nas coisas que nós fazemos, mas a meritocracia, neste sentido, neste viés, ele vem para poder mostrar para o cidadão: olha, não, você pode sim, você pobre, tal, você pode vencer, tal. Mas esse discurso, muitos negros compraram durante muito tempo. E qual que era o argumento que eu utilizava para mostrar que cotas para negros é importante? Eu perguntava para ele o seguinte: você acha que o pobre é discriminado? Aí ele falou: não, é assim, o pobre é discriminado, uma cota social, eu sou a favor, bacana. Agora, você acha que o pobre negro, ele é discriminado? Você acha que o negro é discriminado também? Sim, não, o negro é discriminado também. Você acha que um pobre branco é discriminado? Vamos supor, você acha que um pobre branco é discriminado? Tá. E um pobre negro, ele é discriminado quantas vezes? Ele é discriminado por ser pobre e por ser negro. Portanto, ele precisa ter compensação, né? Tem que ter a cota social, sim, que é a cota para o pobre, mas tem que ter a cota também para o negro, que é pobre, né? Então, eu faço muito essa discussão com eles nesse sentido. A cota para negros, a cota social é importante, mas a cota para negro mais ainda. Então, o pobre negro, ele é discriminado 2 vezes. E se ele é mulher, então, Leana, 3 vezes, né? Se é gay, 4 vezes. E aí vai, né? Então, não, mas você está falando justamente. A verdade é uma sucessão infelizmente, você colocou questões aí que existe, né? Faz parte do nosso contexto social e que, como o nosso tema aqui, né? A questão de vidas negras, todo esse processo que você colocou, o pobre, né? Sendo branco ou sendo negro, o pobre sendo gay, ele já sofre um preconceito social, já sofre todas as mazelas negativas dessa sociedade preconceituosa. Aí, quando você acrescenta, que eu entendi que você colocou isso, quando você acrescenta um ingrediente que é a cor, aí a gente vai para aquele outro patamar que eu acho muito bacana a gente discutir. Quanto mais retinta a cor da sua pele, maior o preconceito e maior o racismo. Então, quando a gente vai falar de uma sociedade antirracista, para mim é fundamental isso. Sabe por quê? Porque eu como professora de educação infantil, por exemplo, eu entendo que a gente só vai ter realmente uma sociedade antirracista quando a gente começar a entender que o desenvolvimento, que a educação em relação
ao amor ao próximo, a ver o outro como igual, começar lá na base, na educação infantil, com uma educação de qualidade. Porque eu, como professora de educação infantil, vou te falar, a turminha que eu mais gosto de trabalhar, aquela que está naquele período de 2, 3, 4 anos, que eles estão passando por um processo de desenvolvimento. Nesse período, eles têm assim, uma questão, mesmo hora que eles são egoístas, eles querem compartilhar o brinquedo, a mesma hora que eles estão sozinhos, eles querem estar muito juntos. Então, a gente começa a perceber que essa é a fase que, se a gente começa a aproximar dessa criança, começa a trazer essas questões, claro, que de uma forma lúdica, de uma forma que mexa com o imaginário dessa criança, automaticamente, mesmo que ela tenha, por exemplo, exemplos ruins, porque às vezes tem família que já é racista. Aí nasce uma criança, essa criança vem para o ambiente da escola e ela reproduz na escola aquilo que ela aprende em casa. Mas se você tem uma escola preparada, uma escola que trabalha profundamente esses conceitos, essa questão do racismo, por exemplo, que a gente está citando aqui, essa criança, querendo ou não, ela começa a demonstrar dentro de casa atitudes que talvez os pais começam a modificar. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Eu já tive experiência de mãe chegar na escola e conversar comigo e fazer perguntas. É porque a filha dela, o filho dela modificou, que ela estava achando estranho, que ela estava achando, mas que era positivo, que ele estava falando algumas questões a respeito da coleguinha negra. Era coisa que a gente conversava na escola, quando eu vi uma atitude racista de uma criança com a outra, eu produzia todo um momento, todo um espaço para falar daquele racismo, sem constrangimento, claro, e aproximar aquelas crianças. E ela achou muito interessante. Então, a família, às vezes, é carente desse processo. Se você começa lá na infância com as crianças, eu acredito que... Porque tem uma fala que tem uma fala que ela é muito pertinente. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce sabendo que eu não gosto de preto, eu não gosto de negro. Ninguém nasce preconceituoso. É a sociedade, as pessoas no entorno daquela criança que faz que esses sentimentos, essas questões comecem a crescer naquela criança. Então, por isso que eu acho que é muito interessante a gente começar na infância a trabalhar a questão antirracista. Porque não adianta você, vou citar um exemplo aqui, a gente vê, né, pessoas que lutam contra o racismo, que é um outro ponto que eu acho interessantíssimo também. Porque uma vez uma pessoa que eu admiro demais, assim, de uma pessoa humana, eu admiro demais essa pessoa, ela me disse o seguinte, eu luto todos os dias contra sentimentos de racismo. Por quê? Eu fui criada numa sociedade, num espaço que tem racismo o tempo todo. Só que eu, como pessoa, comecei a perceber que não é assim, que não é legal. Então, elas têm algumas, né, nas palavras dessa pessoa, ela pode até ter uma atitude ou outra, mas ela percebe e ela se retrata, ela tenta modificar. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Eu acho que é isso que esse pessoal dos Estados Unidos está fazendo hoje. Muita gente está lá na rua. Ô, Ana, muita gente está lá na rua. Oi. E essa responsabilidade precisa de ter coragem, né, Ana? Coragem da mãe, com certeza. Coragem do pai, coragem das instituições, coragem, inclusive, das empresas de começar a agregar mais pessoas afro nas instituições. Eu acho, inclusive, Ana, que essa questão, por exemplo, os governos de esquerda que nós tivemos aí nos últimos 12 anos, focou muito na questão social, né? Criou-se o programa Bolsa Família, criou várias políticas de distribuição de renda, as mais variadas possíveis, e focou muito na questão social. Eu acho, na minha opinião, que um novo governo a nível de Brasil, municipal, estadual, essa questão racial, na minha avaliação, tinha que ser eixo, sabe? De fazer políticas públicas onde essa questão esteja prioritária em todas as políticas públicas. E essa questão tinha que estar como prioridade,
Porque se os municípios não fazem nada, se o Estado não faz nada, se o governo federal não faz nada, se as famílias, os pais, as mães se calam, né? Que é o que tem acontecido no Brasil, todo mundo não quer colocar esse assunto na pauta, se cala frente a tanta, né? E deixa tocar. Já na infância, a professora lá vê e não toca no assunto, não fala no assunto. Ou seja, falar no tema e colocar esse tema o tempo todo na pauta, isso é fundamental para ver se nós construímos uma sociedade mais correta. Na verdade, Jesus, desculpa, é um tema espinhoso. Com diversas pessoas que eu converso, assim, as pessoas falam, nossa, mas é muito difícil, né? Até para a gente poder abordar, como que a gente entra. Eu escuto muitos professores, muitas pessoas que têm dificuldade em falar disso, porque tem medo até de, ao falar, estar cometendo uma atitude racista. Né? Você vê projetos, às vezes, que são propostos, que a pessoa depois vai avaliar, nossa, não é bacana esse projeto, porque eu deveria ter pensado que o formato está fortalecendo o racismo ao invés de diminuir. Mas aqui em Betim, por exemplo, aí falar daqui, eu percebo que nós temos um nível, né, de educação pública, aí eu posso falar da rede municipal, porque eu sou professora da rede municipal, de muita qualidade. Os profissionais, eu falo dos profissionais, né, dos professores, eles levam projetos, eles buscam trabalhar, tanto é que, nos últimos anos, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos e uma de 10. Eu não vou dizer que o empoderamento das minhas pretas é simplesmente por ser minhas filhas e eu conversar diariamente. Não é. O empoderamento das minhas filhas também vem do local onde elas estudam, das escolas, porque eu vejo os projetos chegando em casa, eu vejo como modificou esse olhar que eu acho que começou a incomodar também muito, né? Principalmente aqueles que não sabiam gritar, que não podem gritar ou não conseguiam gritar, mas que demonstravam a tristeza, porque teve atitudes, por exemplo, as coisas vão acontecendo, né? Vamos falar, as minhas meninas. Um belo dia, minha filha chegou com um desenho em casa, colorido. Ela falou, mãe, posso colorir a minha Frozen de marrom? Pode, ué. Você é negra, né? Ela foi lá e coloriu a Frozen de marrom, foi toda feliz para mostrar para a professora, para entregar. Aí chegou na escola, a professora falou, mas você estragou o desenho, não é colorir dessa cor, é para colorir cor de pele. Mas minha mãe falou que podia ser marrom. A pessoa amassou o desenho, jogou no lixo, e deu ela outro, falou, não, você vai fazer outro, porque esse aqui tá feio. Ela ficou extremamente assustada. Foi no lixo, trouxe o desenho amassado e perguntou, mamãe, a professora jogou esse aqui fora e mandou colorir esse outro. E eu fui na escola, conversei, falei, questionei, sabe? A pessoa que eu conversei, que eu acho importante eu dizer, você sabe quando a pessoa realmente toma aquele baque de não perceber que fez aquilo? No entendimento dela, ela queria um desenho muito lindo e aquele marrom tinha estragado o desenho. Ela chorou, inclusive. Então, eu acho, Jéssica, que é uma construção. A gente precisa passar por essa construção. Não tem como eu chegar também e querer dizer, olha, isso é errado, isso é errado, isso é errado, e não apontar caminhos, sabe? E assim, é uma pessoa que eu gosto muito hoje em dia, uma pessoa que a minha filha adorou estudar com ela, sabe? Porque as pessoas precisam se sentir incomodadas. E eu percebo que a educação hoje, pelo menos em Betim, o pessoal tem caminhado e tem avançado no sentido pedagógico, dentro das condições, né, dos professores que eles têm dentro das escolas, que a gente sabe que a escola pública ela passa por dificuldades que se refere às vezes, não tem tudo aquilo que deveria ser ofertado, né, para aqueles profissionais, mas eles, na medida do que podem, a gente sabe que está fazendo na tentativa de fazer um bom trabalho. Então, nesse sentido, já eu acho que é isso que contribui, sabe?
as pessoas terem humildade de aprender, né? Que todos nós estamos aprendendo, é um assunto muito delicado mesmo, muito espinhoso. E nesse aspecto, aproveitando aqui a nossa classe, eu queria sugerir 3 filmes para quem tiver a fim de aprofundar esse tema. O primeiro filme chama Moonlight, Sob a Luz do Luar. Eu queria que a Jordânia colocasse, se pudesse colocar para a gente aí esse nome desse filme. Ele chama Moonlight, Sob a Luz do Luar. Esse filme é fantástico. Ela, inclusive, assistiu esse filme, assistiu ontem, chorou como ninguém. Esse filme é fantástico. Moonlight, né? Sob a Luz do Luar. Esse filme retrata o jovem, a criança sendo formada naquele ambiente de racismo. Ele vai incorporando aquilo, mas vê outro ambiente de enfrentamento do racismo e, de repente, aquilo se incorpora nele e ele vai até... Mas aí é bom assistir o filme. Filme fantástico. Tem um outro filme, Ana, também, que eu sugiro aqui, Vidas Cruzadas. Vidas Cruzadas. É outro filme também que fala sobre esse tema. Esse é fantástico também. E outro filme também vai nessa mesma direção, 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão. Também é outro filme que vale a pena assistir para quem quiser aprofundar, estudar e aprender sobre esse tema. Ana, eu acho que a gente já podia encerrando. Eu queria te agradecer. Agora tem um outro tema, Ana, que dá uma discussão muito boa. A questão da religião. Como é que você vê? Por que as religiões afro, candomblé, por que essas religiões são tão discriminadas? Principalmente agora, né, com o movimento pentecostal. Como que combate essas religiões afro? Por que você acha que tem tanto enfrentamento essa questão religiosa? Por que é tão forte o racismo das religiões, dessas religiões que são contra as religiões? Por que você acha que tem tanto racismo nessas religiões? Antes de responder essa pergunta sua, eu acho que a gente já está caminhando para encerrar. Eu acho interessante a gente... eu queria pontuar só um pouco a respeito do caso lá do negro, né, que morreu asfixiado, e e outros casos que aconteceu nos últimos dias, né, daquele bebezinho que caiu do 9º andar por negligência da dona, né, da dona da casa, enquanto a mãe da criança estava levando seus cachorros para passear, do jovem que estava dentro de casa, o jovem não, da criança, né, que foi aquela da criança, exilada. Aquela da criança é de uma brutalidade, né? De uma falta de sensibilidade, né? Pergunta se essa mãe teria coragem de deixar a criança dela ir sozinha pegar um elevador, né? Eu acho que é importante a gente ponderar só essas questões assim, que vão ser como se fosse um exemplo dos milhares que morrem todos os dias, né? Dos negros que a gente perde no país todos os dias por negligência, né? Esse menino que morreu dentro de casa, fuzilado pelos policiais, o outro, né, que estava numa entrega de cestas básicas, que também morreu. Os vários que perdem a vida com balas perdidas no morro, né? Todos os dias. O Rio de Janeiro é uma guerra sem fim, a gente sabe disso, né? Nessas operações policiais. Por que eu estou colocando tudo isso? E a gente já debateu muito a questão do racismo. Nesse momento, eu tinha começado a dizer, quando a gente, né, muitos assuntos importantes, que eu acho interessante, é o seguinte: hoje, muitas pessoas que estão na rua gritando que vidas negras importam, talvez até no dia da morte daquele homem negro, também cometia atitudes racistas. Não duvide disso. Sim, mas o que os olhos veem, né? Ele é muito mais chocante, muito mais forte. Eu acredito que a asfixia daquele homem significou para cada pessoa uma coisa diferente. Muitos negros que estavam reprimidos, eu acredito que vão para as ruas e que estão lutando, porque a palavra basta chegou na mente dessa pessoa.
muitas pessoas brancas que cometem racismo todos os dias, que não respeitam uma mulher negra nos espaços, que não respeitam um homem negro nos espaços, também deu um basta naquele dia. No Brasil, as coisas que estão acontecendo, né? Está acontecendo como uma avalanche, e as pessoas negras, a gente percebe que são lideranças religiosas, lideranças mundiais, nós temos atores, artistas, todos envolvidos num processo que eu acredito que essas pessoas vão se tornar pessoas melhores. E eu acredito que esse momento é muito propício, porque a palavra acho que nunca foi tão propícia, infelizmente. A gente passa por uma pandemia, nós estamos no meio de uma pandemia, né, terrível, causada pelo coronavírus, e nós passamos nesse momento por uma pandemia racial, infelizmente. Então, se a gente não consegue entender que não existe coincidência, que a gente precisa reagir, que a gente não pode ficar calado. Se a gente perceber que tem algo que nos incomoda, a gente precisa falar enquanto pessoa, sabe? Se eu não falo por mim, eu falo pelos meus filhos. Eu tenho que falar pelos meus filhos que virão. Eles têm que perceber que a mãe tem coragem de falar. Então, Gésio, para a gente encerrar essa parte de vidas negras importam, eu acho que as vidas importam. Vidas brancas, vidas negras, as vidas importam. Mas, nesse momento, a gente tem que gritar que vidas negras importam, mais do que nunca. E uma das coisas que eu estou achando super interessante no movimento Black Lives Matter dos Estados Unidos é que eles estão colocando o seguinte: não adianta só ir para a rua, se manifestar, brigar, reagir, isso tudo é muito importante. Mas é necessário que as pessoas ocupem as instituições. E uma coisa que eu estou achando, o grande elemento das manifestações, as pessoas precisam votar contra o governo Trump, que é um governo racista. Precisam votar em pessoas que defendem essa causa. Está aí o nosso companheiro Zé Luiz, que é um candidato a vereador. O povo de Betim tem que votar nesse cara, velho. Um cara negro. Não é por aí, Ana? É por aí. Aí você entrou num ponto importantíssimo. Não que o outro que você... É porque o assunto é muito bom, a gente vai abrindo, né? A gente vai falar da pauta religiosa. Mas você entrou num ponto muito importante. Nós temos, por exemplo, hoje uma deputada, a Beatriz Cerqueira, uma mulher branca, que defende a pauta da mulher e da mulher negra com maestria. Ela leva a bandeira, ela defende a pauta, não só da educação, porque, né, nós sabemos que ela é professora, mas também da questão racial. Então, assim, coloca em evidência a todo momento, faz a luta a todo momento, e eu acredito que nós temos que seguir nessa direção. Você falou do professor José Luiz. O professor José Luiz é sem comentários, é um cara que faz a luta de uma maneira, não só por ser um homem negro, né, mas por ser um cara que acredita que precisa, que sem luta, sem resistência, a gente não caminha. Aí você tocou no nome de José Luiz, eu lembrei que dá para a gente ligar essa pauta. Ele faz uma luta, uma defesa de uma pauta dessa pauta da questão religiosa, que aí você me colocou, né? Colocou esse ponto, eu não domino muito, mas eu, né, participo muito das coisas que acontecem, então a gente acaba se posicionando, né? Que existe um preconceito muito grande com as religiões de matriz africanas, a gente sabe. É a mesma questão que nós falamos, a questão do racismo, quanto mais preta a sua pele, mais você sofre racismo. É uma questão estrutural, Jesus. É uma questão que eu tenho que demonizar as religiões de matrizes africanas. A gente sabe que isso perpassa, não é só pela questão de porque eu não gosto dessa religião. Não é isso. A gente são outras nuances, né, que a gente precisaria de um tema só específico para isso, e que minimamente a gente tem que ter como, eu acho assim, que a gente tem que pautar o seguinte: o respeito ele tem que valer em qualquer espaço. Eu sou mulher negra, eu não sou adepta, não sou de religiões de matrizes africanas,
mas eu respeito todas elas, indiferente de não ser. Eu sou evangélica. A religião que hoje eu pratico é essa. E católica. Respeito a religião católica, a pessoa católica, respeito a pessoa evangélica e respeito a pessoa de religiões de matrizes africanas. Eu acho que essa é a pauta que, infelizmente, com essa onda de racismo, com essa onda fascista que vem se desenhando ao longo do tempo, o respeito está ficando para trás, né? E aí, quando você liga a questão religiosa com a questão da cor, essas pessoas são muito mais perseguidas, com certeza. Ô, Joana, ó, muito obrigado, muitíssimo obrigado por essa sua participação aqui nessa classe com Jesus, viu? Bom demais, inaugurando essa nossa classe. Queria agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, dizer que todas as terças-feiras nós vamos ter um assunto interessante, um tema bacana para a gente estar conversando, para a gente estar aprendendo, ensinando e aprendendo. Quem tiver alguma sugestão de pauta, quem tiver alguma pessoa que você acha que é importante, tem alguma coisa a ensinar, nós estamos aqui também para aprender. Então, queria muitíssimo obrigado. Você deu um show, você sabe que eu gosto muito de você, né? Você sabe que eu sou... eu acho que você é uma pessoa arrojada, uma pessoa de personalidade. Seu pai e sua mãe forjaram você muito bem, viu, Ana? Você é exemplo para todos nós, pela sua luta, tá? Parabéns e muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. E as vidas negras importam, né? Importam. Eu te agradeço, tá? Pelo convite e dizer que fiquei muito feliz, né? E, claro, a gente não tem esse conhecimento todo, não, mas acho que o maior conhecimento que a gente pode transmitir e levar para as pessoas nesse momento, são as experiências de vida. Muito obrigada, e é isso aí. Vidas negras importam. É isso aí, Ana.